Estrutura tarifária de transmissão está onde, né? Pelo nome, né, muita gente já vai tentar responder, né, que está ali naquele segmento de transmissão. Ok, né? Mas é interessante a gente entender como que é o nosso, né, ambiente aí, nosso setor. Pode ser dividido aí nesses 4 segmentos, né? Geração, transmissão, distribuição e comercialização. E aí a gente já vem com um conceito importante para a gente afunilar o conhecimento, né? Dar o zoom na onde a gente quer, que é a parte de energia não é tratada na questão da estrutura tarifária, a gente fala em demanda, né? Especificamente, não energia. Então, a energia, a compra e venda de energia se dá através de contrato entre os geradores e os comercializadores, quem consome essa energia, e é um ambiente onde é tratado isso na Câmara de Comercialização de Energia, na CCE. Então vamos não pensar mais nesse ambiente de compra e venda de energia, aonde eu injeto, aonde eu faço o consumo dessa energia. Essas relações estão lá na CCE. E então nos resta, né, para a estrutura tarifária, pensar aí em transmissão e distribuição. Esses 2 setores, eles têm a finalidade deles, né, e aonde está o negócio, transmissão e distribuição, está nas instalações dessas empresas. São as instalações de transmissão, distribuição. Essa é a ganha-pão dessas empresas. Para simplificar, né, a gente chama essas instalações, né, que é uma linha de transmissão, transformador, a gente chama de fio, né? Em algumas literaturas, né, e vocês vão encontrar essa expressão. Então, fio, né, onde vão se conectar quem vai gerar, quem vai consumir. Esse ambiente, né, de transmissão e distribuição é o meio físico onde se dá essa conexão, onde você aproxima a geração da carga. Então, como o ganha-pão dele, né, desses 2 segmentos é essa disponibilidade, de ter essa disponibilização desses equipamentos, eles têm que ser remunerados por isso. Então, todos que querem se conectar, né, nesse fio, nesse meio físico, têm livre acesso desde que remunere. Então, a transmissora e a distribuidora têm receitas e são fortemente regulados pela agência reguladora, ANEEL. Ela determina essas receitas. Essa relação, né, do livre acesso e a remuneração, já dando um spoiler, o que liga essas 2 coisas é a própria tarifa, a estrutura tarifária. Claro, como a gente está falando de transmissão, mas muita coisa é muito análoga para distribuição, a gente vai dar um zoom realmente na transmissão. Então, onde a gente está dando zoom, né, para quando a gente fala em estrutura tarifária de transmissão, é no segmento de transmissão. Outra coisa importante no modelo é que todas essas relações agora de uso, né, de conexão, essas relações comerciais que vão existir, até por causa da remuneração, elas são lastreadas por relações contratuais. Então, nessa contextualização, vale a gente trazer também a questão contratual, as principais relações contratuais na transmissão. E vocês vão perceber que o ONS tem uma participação importante, até porque é uma das missões do ONS administrar a transmissão. O ONS aqui, ele tem uma relação, então, tanto com o agente que é dono, né, proprietário das instalações de transmissão, quanto com os usuários que vão se conectar, né, a essa grande rede aí da transmissão. Tudo lastreado contratualmente. As transmissoras fazem um contrato de prestação de serviço de transmissão com o ONS, né, onde o principal ponto comercial que ali que existe nesse contrato é exatamente a descrição dessas instalações de transmissão que tem que estar disponíveis aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, para o atendimento aos usuários. Essa relação desses equipamentos é o principal ponto da relação comercial aqui nesse contrato, e é claro que a qualidade desse serviço vai ser avaliada e você tem toda a base contratual e regulatória lastreando essas relações. É bom sempre lembrar que essas questões contratuais, como eu falei, tanto a transmissão quanto a distribuição são fortemente reguladas, né? Então, os próprios contratos têm esse viés muito presente da regulamentação. E o ONS aí como guardião
do atendimento a essa regulamentação. Parte dos usuários, a questão do livre acesso, né, mas com fins de também ter que remunerar esse acesso ou a disponibilidade desses equipamentos das transmissoras. Então, o ONS, como representante das transmissoras, faz um push, né, o contrato de uso do sistema de transmissão com os usuários, onde a principal ponto comercial aqui é o montante de uso, né, a demanda, o megawatt que vai ser injetado ou consumido por esse usuário ao se conectar nessa rede. Isso é a base comercial desse contrato, que essa relação comercial por parte da transmissora com o ONS e do ONS com os usuários faz parte, né, ou dá todo o subsídio para outra atividade do ONS importante, que é a apuração da transmissão, que a gente também vai ver um pouquinho mais lá para frente, e quem sabe depois um tema mais específicos sobre apuração. O próprio contrato a gente pode depois abordar com um tema específico para a gente detalhar um pouco mais. Por a nossa questão da estrutura tarifária, esses conceitos já bastam e são importantes para o entendimento do porquê, né? A gente tem que ter uma estrutura tarifária e uma tarifa para conectar, né? Vamos dizer assim, quem usa, quem detém os equipamentos que estão sendo utilizados. Esse contrato ele vai versar sobre uma rede comum, né, que a gente depois já vai ver pela classificação de rede, que é um outro ponto muito importante. Ele vai versar sobre uma rede denominada de rede básica. Na conexão física mesmo do usuário com a transmissora, vão existir equipamentos específicos, né, relações específicas comerciais, que são então ditadas por um outro contrato, que não deve ser esquecido, que é o contrato de conexão de transmissão, que é feito bilateralmente entre a transmissora e o usuário, com interveniência do ONS. Dado o que a gente viu, né, do modelo, onde a gente está, que a gente está num ambiente ali da transmissão e essas relações contratuais que no fundo estão ditando as relações comerciais, nesse contexto que a gente vai começar a entender onde se conecta a estrutura tarifária, ou especificamente, resumidamente, a tarifa de uso do sistema de transmissão. Então, esse foi o nosso primeiro capítulo, né? A contextualização é importante. A gente deixa ainda aqui como material de estudo a própria Resolução 66 de 2015, né, que, entre outras coisas, fala da própria contratação do uso, né, e o submódulo 15, né, o módulo 15 e seus submódulos, que também vão falar sobre todas as atividades que a SAC está envolvida. Então, ele é até bem maior do que a própria estrutura tarifária, mas é bem legal vocês terem conhecimento, terem esse material com vocês para estudo. O nosso próximo capítulo, lembra lá do nosso sumário, classificação de rede, tá? É um tema bem importante, a gente vai entender por quê, tem tudo a ver com tarifa, contratação, tá tudo interligado, né? Contratação, tarifa, e como a classificação de rede tem um papel importante, a gente tem que passar por isso, tem que entender um pouco dessa classificação para a gente dar seguimento, nosso entendimento da estrutura tarifária. Já teremos um novo capítulo aí do nosso tema principal e espero vocês aí nesse próximo capítulo. Espero que tenham gostado, e dúvidas e contribuições a gente vai deixar um canal para vocês poderem contribuir. Obrigado e até a próxima.